nós iremos identificar quais as 4 principais técnicas para desenvolver o seu glúteo, fazer com que você tenha mais força em exercícios livres, tenha capacidades para poder sustentar o seu quadril, para você treinar bem e também até se quiser correr, você vai garantir uma estabilidade do seu tronco. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Um clássico que a gente encontra no treinamento de glúteo é a cadeira abdutora. Ela é muito usada para poder trabalhar a parte do glúteo, mas poucas pessoas sabem profundamente qual parte do glúteo está sendo trabalhada na abdutora. E é isso que a gente vai identificar agora com a primeira técnica, onde você precisa desenvolver o seu glúteo não só em pontos estéticos, mas em pontos funcionais que façam com que ele tenha mais estabilidade, deixando a sua perna cada vez mais firme, principalmente nesse apoio com uma perna só, ou seja, você vai evoluir mais no seu exercício do búlgaro, no stiff unilateral e quando somadas essas forças, o seu agachamento e o seu leg press vão ser muito mais efetivos. Para você ter um bom desenvolvimento do seu glúteo na abdutora, você precisa conseguir estender a sua coluna e fazendo todo o movimento do maquinário, tanto a ida quanto a volta. Claro que a ida ela vai ser muito menor, porque a nossa capacidade de fazer essa abertura é menor do que o do fechamento. Então você pode fazer o máximo que você conseguir sem sentir dor na sua virilha e deixar voltar de uma maneira natural. Mas uma dica muito importante, e essa é a principal técnica, sempre deixar encostar o peso um no outro. Então a técnica é você manter a coluna reta, fazer a abertura, voltar, gerar o toque e depois sair de novo, sempre deixando gerar esse toque, porque você perde essa força elástica. A força elástica, ela tira um pouco da capacidade de força bruta da musculatura, porque praticamente a sua articulação entrou numa inércia de movimento. E quando a gente faz a abdução, volta e bate o peso, a gente tem que iniciar do zero todo o movimento que a gente for fazer. Então, colocando 3 séries de 20 repetições, são 20 vezes começando do zero o exercício. Naturalmente vai recrutar o glúteo de uma maneira diferente, porque você vai estar trabalhando ele da forma mais alongada, gerando o máximo de contração do glúteo. Aproveitando que eu estou aqui na abdutora, tem uma coisa que eu não gosto que os pacientes façam, justamente por conta dessa questão de exagero de tensão em uma única fibra do glúteo, que é quando o pessoal inclina para frente e faz esse movimento de abertura somente no final. Isso faz com que você tensione de uma maneira excessiva o glúteo médio. Sabendo que o glúteo médio é o principal estabilizador do quadril, quando você gera uma hiperatividade do mesmo, você deixa ele muito suscetível a tendinite. Então eu, Rafael, não gosto de colocar esse exercício em uma periodização, principalmente para as mulheres. Sabendo que elas já gostam de treinar glúteo mais do que o normal, esse exercício vai evidenciar ainda mais o músculo estabilizador. Claro que quando um paciente ou um indivíduo ele tem a necessidade desse estabilizador, você pode até pensar que é bom colocar, mas existem diversas outras formas que vai trabalhar de uma maneira mais distribuída e não tão específica, deixando ele suscetível mais à lesão do que desempenho. Agora a gente vai trabalhar a porção do glúteo máximo, que vai ajudar bastante na potência do seu quadril em conjunto com a estabilidade do seu joelho. Porque quando a gente está nessa posição natural da abdutora, fazendo só essa abertura das pernas, a gente está trabalhando uma parte das fibras do glúteo. Quando a gente sobe no banco, automaticamente a gente distancia, aumentando a alavanca em cima do glúteo, ativando também essa porção inferior, porque só do fato da gente estar com o pé apoiado, tendo que sustentar o nosso peso corporal, automaticamente o glúteo máximo já vai ativar mais do que o normal. Então aqui a gente gera uma união de glúteo máximo junto com o glúteo médio. Então dessa maneira eu também estendo a minha coluna, aperto bem o calcanhar no suporte da abdutora e vou fazer essa abdução. Nesse momento, o que acontece? O seu osso da tíbia, muito provável que toque no suporte, e você pode usar ele como uma forma de gancho para poder fazer essa abdução. Então, se você toca aqui nessa lateral, é justamente onde você vai apoiar lá no suporte. Sobe um pouquinho do seu quadril no banco e apoia esse gancho do osso, fazendo então essa abertura. Não precisa enfatizar nem a volta e nem a ida, só fazer constantemente para que tenha esse máximo de ativação do glúteo máximo e do glúteo médio.
Na elevação pélvica, geralmente o pessoal tira, né? Aqui eu estou numa máquina, mas muita gente vai fazer livre com uma barra. E geralmente o pessoal faz sempre o pico de contração na subida. De novo, enfatizando a estabilidade do glúteo médio, onde já é uma fibra que trabalha bastante na estabilidade de todos os outros exercícios. Então, o que acontece? Aqui a gente precisa trabalhar com a porção alongada de novo do glúteo para poder gerar essa conexão máxima, para poder distribuir a carga em todas as fibras do glúteo. Então, imagina que eu estou aqui livre, com uma barra, né, e os pesos do lado. Eu posso deixar o suporte pesar no final, subir e já voltar. Não sustentando em cima, mas sim sustentando embaixo, gerando uma pausa, que a gente fala que é a pausa da morte, no momento de alongamento máximo. Então, sustenta aqui 2 segundos sem encostar, percebam aqui, eu não encostei o meu quadril, eu subo, seguro a volta, mantendo 2 segundos. Isso vai fazer com que o seu glúteo desenvolva muito mais pelo fato de você estar gerando uma carga maior no momento em que ele esteja alongado. Isso vai desenvolver absurdamente a sua força, fazendo com que você tenha, além do desenvolvimento do glúteo, ainda a proteção da sua coluna. A quarta técnica é você fazer o búlgaro. E já vamos começar pelo básico, porque muitas pessoas não sabem nem ao mesmo colocar qual é a altura que coloca o pé para ficar numa distância adequada para que você tenha uma proporção de movimento. Então a primeira técnica do búlgaro é você sentar, estica os 2 pés e apoia o que você vai fazer. Nesse momento você já determinou qual que é a posição que você tem que colocar para poder afundar e gerar esse acionamento de glúteo, tá? Então, de novo, sentei, jogo os 2 pés lá na frente, sustento o que eu vou fazer e apoio o de trás para poder afundar e subir. Essa é a primeira técnica muito básica para você conseguir executar o búlgaro. Em um segundo momento, onde você já está mais avançado nesse exercício e quer colocar carga, eu te aconselho, e essa é uma técnica muito importante, porque você vai colocar o peso na mão contrária da perna. Então, se eu vou fazer com a perna direita, eu vou segurar esse peso com a mão esquerda. Porque no momento que eu tiver com uma perna só no chão, veja que o meu tronco ele vai querer cair no sentido do solo, gerando, olha só, um alongamento, uma força de alongamento do meu glúteo direito maior do que se eu estivesse jogando com a mão direita também. Então, até mesmo se você quiser fazer um teste no afundo, você já vai perceber que o glúteo vai acionar diferente, porque a carga vai gerar uma torção do seu tronco. E com isso você tem que segurar com mais contração o seu glúteo para poder manter a execução. Então, dessa maneira, segurei o halter com a esquerda, projetei o meu pé direito lá na frente e vou fazer o búlgaro sustentando a carga do lado contrário. Então, isso faz com que eu tenha uma força não só da propulsão da minha perna, mas também da estabilidade, porque o meu tronco quer fazer um giro em cima do meu quadril. Pode ser que em algum desses exercícios você sinta um estalido do seu joelho. E aqui nesse vídeo eu tenho todas as soluções para resolver isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com uma amiga que quer desenvolver o glúteo.